Então, gente, agora oficialmente, né? Bom dia a todos e todas. Estamos sendo gravados, né? Então, na aula de hoje, nessa aula de exercício de hoje, nós vamos resolver alguns problemas sobre aplicações da derivada. Nós, primeiramente, faremos duas questões de gráfico, depois faremos uma questão de maximização, tá certo? De otimização. Então, vamos começar com a nossa primeira questão de gráfico, tá? Vou colocar aqui a função e nós vamos esboçar o gráfico dessa função aqui, ó. Y igual a 1/4 de x à quarta menos 2x². Vocês vão perceber que eu vou evitar fazer os problemas da lista, porque ela já tem tão poucos que eu vou deixar lá para vocês tentarem fazer os de lá. Tá certo? Porque o universo de gráficos é tão grande que dá para a gente analisar várias situações e problemas, né, sobre gráficos sem necessariamente pegar um da lista lá para fazer. Aí, o jeito de fazer é bem parecido de um com o outro, então eu não vou tocar nesse assunto aqui, eu não vou fazer o da lista aqui, não. Então, gente, nós temos que esboçar o gráfico dessa função. E nós não temos conhecimento prévio ainda, antes de estudar derivada, para fazer um gráfico da função quartica. Só se a gente desse valores para x e pegasse valores para y. Mas nós não queremos fazer desse jeito o gráfico. Queremos fazer de uma forma fechada, onde eu consigo olhar o gráfico de uma forma mais ampla, sem a necessidade de ficar atribuindo valores aí para o x e pegando valores para o y. Análogo que a gente faz em alguns gráficos de algumas funções específicas, como função quadrática, função do primeiro grau, função seno, cosseno, função logaritmo exponencial, né? Aqui a gente faz o gráfico sem a necessidade de ficar atribuindo valores para x e vendo quanto que vale o y naquele x. Então, para isso, nós vamos usar a aplicação da derivada, especificamente os testes da derivada primeira e segunda. Tá bom? Então, o primeiro passo aqui, gente, você fazer um gráfico, é você descobrir o domínio da função. Porque se a função tiver um domínio que não contemple todos os reais, possivelmente ela pode ter assíntotas, tá? Que vai deixar o processo de fazer o gráfico um pouquinho mais cuidadoso. Tem que ficar um pouquinho mais cuidadoso. Então, o primeiro passo é descobrir o domínio da função. Então, vou até anotar aqui primeiro o domínio. Vamos fazer o passo a passo aqui, ó. Primeiro, o domínio. Aí você bate o olho nessa função aí e percebe que o domínio dela, todos os reais. Por quê? Ela tem algum radical, alguma raiz de índice par, tem algum denominador? Não tem. Então, o domínio dela são os reais. Afinal de contas, ela é uma função polinomial. Não é? Segundo, gente, se possível, olha só, se possível, você faz isso aqui do segundo passo. São as raízes da função. Se possível, por quê? Pode haver funções que você não vai conseguir descobrir as raízes para traçar o gráfico. E isso não é extremamente necessário. Tá certo? Então, vamos descobrir as raízes, ou seja, onde esse y é igual a zero. Então, onde 1/4 de x à quarta menos 2x² é igual a zero. Para resolver isso, eu posso colocar x² em evidência, porque aqui é aqui, né? Então, fica x² em evidência, e aqui 1/4 de x² menos 2, igual a zero. Aí eu tenho duas situações, né? Para um produto ser igual a zero, cada parcela deve ser igual a zero. Então, x² igual a zero, note que essa função aqui tem 4 raízes, né? Que é uma função, um polinômio de quarto grau. Então, aqui x² igual a zero me dá x igual a zero. E isso aqui é uma raiz dupla. Raiz de multiplicidade 2.
Por quê? Porque o zero é raiz duas vezes. Porque aqui você pode criar x vezes x, e x igual a zero, então é raiz duas vezes. Então, o x igual a zero é uma raiz de multiplicidade 2. Então, ainda faltam duas raízes. As outras duas devem vir daqui, ó. Vamos resolver aqui. Outra opção, então, é 1/4 de x ao quadrado menos 2 igual a zero. Passando o menos 2 para lá, fica mais 2, e o 4 que está dividindo, passando multiplicando, fica x quadrado igual a 8. X vai ser mais ou menos raiz quadrada de 8. Ou seja, simplificando aqui, vai ficar mais ou menos 2 raiz de 2. Então, aí tem quatro raízes, ó, 0 duas vezes e mais 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. E as raízes são os pontos onde o gráfico corta o eixo X, o eixo horizontal, né? Beleza? Agora que já descobrimos isso, tal, vamos calcular limites. Limites. Professor, não entendi por que ele virou 8. Porque aqui o 2 passou para lá, né? Eu quero isolar o x quadrado aqui. O 2 passou para lá mais 2. E aqui não tem um 4 embaixo? Sim, pastor. Se Tá está dividindo, dividindo, ele passa vai multiplicar, multiplicando, não é? né? Tá. Limites, gente. Observe que essa função não tem problema em domínio. Quando a função não tem problema em domínio, você vai calcular o limite, só limites do infinito. Você vai calcular o limite de f de x, ou seja, de 1/4 de x à quarta menos 2x quadrado, quando o x tende a mais infinito e quando o x tende a menos infinito. Se por acaso a função tivesse alguma restrição no domínio, você teria que calcular o limite também nesses pontos. Isso nós vamos fazer em outro exemplo, nós vamos fazer aqui. Nós traremos uma função que tem restrição no domínio, para vocês verem como é que faz essa abordagem, tá bom? Então, aqui, nesse momento, calculando esse limite, você sabe que basta pegar o de maior grau quando o limite está no infinito. Então, isso aqui vai tender a mais infinito. E como é que pega o maior grau, pega o x à quarta. Como é que é menos infinito a quarta, o menos fica positivo, então fica mais infinito também. Então, tanto quando o x tende a mais infinito, quando o x tende a menos infinito, a função vai tender a mais infinito. Agora, quarta etapa, teste da derivada primeira. Quarta. Teste da primeira derivada. Porque o teste da primeira derivada vai te dar os pontos críticos. Vou até colocar aqui, pontos críticos. Os prováveis pontos de máximos e mínimos. Tá certo? Importantíssimo. Então, vamos lá. A função é quem? Y igual a 1/4 de x à quarta menos 2x quadrado. Vamos derivar isso aí, então. Como que vai ficar a derivada? Y' vai ficar igual ao quê? Derivar polinômio é muito fácil, né, gente? O 4 cai, multiplico 1 aqui, 4 dividido por 4 é 1, e subtrai 1 no expoente. O x ao cubo. E o 2 cai, multiplico menos 2 aqui, vai ficar menos 4, subtrai 1 lá, a derivada fica isso. Para achar os pontos críticos, eu igualo a derivada a zero, não é? Eu igualo a derivada a zero. E as raízes dessa equação vão me dar os pontos críticos, que são os prováveis pontos de máximo e mínimo. Para resolver essa equação, gente, eu posso colocar o x ao cubo, o x em evidência, não é? Que aparece aqui e aqui, ó. Aí vai ficar x quadrado menos 4 igual a zero. Aí eu, então, tenho um produto igual a zero. Produto igual a zero, quais são as raízes, então? X igual a zero, é a raiz aqui, né?
e x² menos 4 igual a 0. Isso vai me dar, quando eu passar o 4 para o outro lado e o quadrado como raiz, mais ou menos raiz de 4, que é quanto? 2. Então, os pontos críticos são quem? X igual a 0, x igual a 2 e x igual a menos 2. Nosso papel agora é descobrir quem é máximo e quem é mínimo. Nós podemos observar o sinal da derivada para descobrir quem é máximo e quem é mínimo. Tá? Vou ensinar vocês fazerem dos dois jeitos, né? Então, vamos lá. Sinal da derivada. Note que o y' ele é x ao cubo menos 4x, que pode ser escrito como x vezes x² menos 4. Então, para analisar o sinal da derivada, o sinal da função, eu posso analisar o quê? O sinal de x, e o sinal de x² menos 4, e fazer o produto, né? Ou eu posso atribuir valores à esquerda do menos 2, entre menos 2 e 0, entre 0 e 2 e à direita de 2, para definir aí o sinal de y'. Mas vamos fazer assim, ó, do jeito que a gente está colocando aqui. Vamos colocar aqui, como é um produto, né? Vou colocar assim. Vou aumentar um pouco aqui a reta. Nessa reta aqui, nós vamos representar a função x. Nessa reta aqui, o sinal da função x menos 4. E aqui, o produto x vezes x² menos 4. Lembrando aqui, ó, x é uma reta, né? X aqui é uma reta. O gráfico dela é uma reta assim, ó, crescente, porque é positivo, né? E corta o x no zero aqui, ó, na raiz aqui. E nós sabemos que para cá ela é positiva e para cá é negativa. Então, para x maior que zero, essa função aqui é positiva, e para x menor que zero, essa função aqui é negativa. Já o sinal dessa outra aqui, ó, lembre-se, é uma parábola com cavidade para cima. Aqui, ó. Nem sempre vai dar para fazer isso aqui, viu, gente? A gente faz isso aqui porque a gente conhece muito bem essas duas funções. Se você não caísse numa função totalmente desconhecida, o que você faria? Você faria atribuir valores nos intervalos aí para descobrir qual o sinal da função nesses intervalos, porque aqui nós estamos interessados apenas no sinal de y'. Então, como é uma parábola, e aqui ó, é menos 2 e aqui é 2, né? São as raízes, a parábola corta nas raízes. E como ela é com cavidade para cima, ela vai ser positiva aqui, negativa aqui, positiva aqui. Então, quando você for representar aqui no eixo, vai colocar então aqui, ó, 0, que é o valor que separa os sinais dessa função x, né? Aqui nessa aqui você vai colocar menos 2 e 2, obedecendo a ordem, né? Se o menos 2 é antes do zero, coloque para cá do zero aqui. Aqui também o 2. Aí aqui, meus amigos, minhas amigas, repete o menos 2, repete o 0, repete o 2 aqui, que é o produto, né? E aqui você vai ter 4 intervalinhos, ó. Aqui você coloca o sinal, ó. O sinal de x, ele é negativo à esquerda do zero e positivo à direita, do jeito que está aqui, ó. O sinal dessa função aqui, ó, ela é positiva aqui, para cá do menos 2, negativa entre menos 2 e 2 e positiva para cá do 2. Aí, o produto, você faz o produto, ó, em cada intervalo. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. E mais vezes mais, mais. Como se estivesse resolvendo uma equação, não é? Então, o sinal da derivada primeira está mostrado bem aí, ó. Ele é o quê, ó? Vamos colocar bem aqui. Sinal de y'. Coloco o menos 2 aqui, o 0 aqui,
e o 2 aqui. E o sinal vai ser o quê? Negativo aqui, positivo aqui, ó. Esse sinal aqui, ó. Negativo aqui, positivo aqui. Então, lembre-se, onde a derivada primeira é negativa, a reta tangente é decrescente. Então, a função é decrescente. Onde a derivada primeira é positiva, a reta tangente é crescente. Então, a função é crescente. A função original lá, y, né? Onde aqui é negativa, a função é decrescente. E onde aqui é positiva, a função é crescente. Então, esses pontos de flexão aqui, ó, o 0 vai ser ponto de máximo local, e o -2 e o 2 vão ser pontos de mínimo local. Tá? Mas você pode confirmar isso fazendo agora o próximo passo. É o quinto passo, né? O teste da segunda derivada. Quinto. Teste da segunda derivada, que vai te indicar os pontos de inflexão. Então, nós vamos derivar de novo essa função. Quem vai ser a derivada segunda dessa função? A derivada segunda dessa função, a derivada primeira é x ao cubo menos 4x. Então, a derivada segunda, o 3 cai, vai ficar 3x² menos 4. Né? Vai ficar 3x² menos 4. Tá bom? Aí, o que me diz assim, o ponto de flexão vai ser a raiz disso aqui, ó. Então, iguala isso aqui a zero e calcula a raiz. 3x² menos 4 igual a zero. Isso aqui vai me dar o quê? x² igual a 4 terços. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 3. Racionalizando, você vai encontrar 2 raiz de 3 sobre 3. E esses aqui são os pontos de flexão. São os pontos onde a concavidade do gráfico da função muda, né, de concavidade para cima para concavidade para baixo, né? Só agora um detalhe. Para confirmar se esses pontos são de máximo ou mínimo mesmo, você vem cá na derivada segunda e calcula, por exemplo, quem é y2 de menos 2? Você vem cá, ó, 3 vezes menos 2 ao quadrado menos 4. Vai dar o quê? Menos 2 ao quadrado, 4, 12, menos 8, maior que zero. Então, menos 2, onde a derivada segunda, o ponto onde a derivada segunda é negativo, é um ponto de quê? De mínimo. Assim como y duas linhas de menos 2. De 2, perdão. Y duas linhas de 2 vai dar quanto? 3 vezes 2 ao quadrado menos 4. Dá o mesmo valor, né? 8. E é positivo 8. Então, onde a segunda derivada é positiva, aqui é um ponto de mínimo. E finalmente, opa, deixa eu colocar aqui, new page. E finalmente, y duas linhas de zero. Vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado menos 4. Então, y duas linhas de zero é menos 4. Como deu negativo, é um ponto de máximo. Onde a segunda derivada é negativa, é um ponto de máximo. Confirmou que a gente tinha concluído com a derivada primeira. Tá? E a derivada segunda te informa a concavidade do gráfico, né? Concavidade do gráfico, né? Certo? O sinal da segunda derivada fala da concavidade do gráfico. Então, sinal de y duas linhas. Y duas linhas é uma parábola, gente. Então, você tem as raízes da y duas linhas, que é menos 2 raiz de 3 sobre 3 e 2 raiz de 3 sobre 3. E é uma concavidade para cima? É, porque é positiva aqui o A.
A parábola aqui representa. Então, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Então, o gráfico vai ter com cavidade para cima aqui, com cavidade para baixo aqui, com cavidade para cima aqui. Tá bom? Temos todos os requisitos para fazer o gráfico já. Só vamos calcular aqui uma coisa interessante. Nós conhecemos os pontos críticos. Vamos calcular o valor da função em cada um desses pontos críticos. Por exemplo, quem é y de zero? Y de zero, se você for na definição da função lá, original, colocar x igual a zero vai dar zero, né? Então, zero. A função lá é par. Y de 2 e y de menos 2 vai dar o mesmo valor, porque lá está x à quarta e x, né? Ao quadrado. Quando você calcular y de 2, coloca 2 ao quadrado, 2 à quarta é 16, por 4, 4. Menos 2 vezes 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. 4 menos 8 vai dar menos 4. E aqui também vai dar menos 4, né? Então, isso para quê? Para te ajudar a construir o gráfico. Ó, então, vamos lá. Esse gráfico não terá assíntota, porque não tem restrição no domínio, a função, né? Então, vamos fazer o gráfico da função aqui. Bem bonito. Vamos colocar os pontos notáveis aí que a gente achou, né? Primeiro, raízes, né? Raiz foi zero. A função vai ter que cortar aqui o zero, né? Quais foram as raízes que nós encontramos mesmo? 2 é de 2 e menos 2 é de 2, né? Lá em cima, né? Então, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. E 2 raiz de 2, gente, é algo bem próximo de 3, né? Porque raiz de 2 é 1,4. Então, vamos colocar a raiz bem aqui, ó. 2 raiz de 2. E menos 2 raiz de 2 bem aqui. São raízes. O gráfico vai cortar aqui, ó. O gráfico da função tem que passar por esses pontos, porque eles são raízes da função. Agora, os pontos de flexão. Quais são? Menos 2, 0 e 2, né? Aí o y de menos 2 é quanto mesmo? Menos 4, né? Então, vamos fazer o menos 4 bem aqui, ó. A escala um pouquinho menor do que a outra, senão não vai caber. Menos 4 aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Quando o x é igual a menos 2, a função original é igual a menos 4. E menos 2 é raiz da primeira derivada. Por isso que é um ponto é um ponto crítico. E aqui é o outro ponto crítico, né? Que é um ponto de mínimo, mínimo, e aqui é um ponto de máximo. E quando quando o x tende a menos infinito, a função tende a mais infinito. Então, a função vai para cima aqui no y, quando o x vai para a esquerda aqui no menos infinito. E quando a função vai para a direita aqui, ela vai para infinito também, mais infinito também. Então, quando tende a menos infinito, a função tende a mais infinito. Quando tende a mais infinito, a função tende a mais infinito também. Você já calculou os limites lá no início, né? Esses limites, ó. Lá no início. Tá aí, ó. Então, quando a função tender a tanto a menos, quando o x tender tanto a menos como a mais infinito, a função vai para cima aqui, ó. Então, esse gráfico, gente, vai ter essa aparência aqui, ó. Ele corta aqui, ó. Corta aqui. Aqui é um ponto de mínimo. Aqui é um ponto de máximo. Aqui é um ponto de mínimo. Ele corta aqui. Tem essa aparência, né? Aí vai, ó. Continua aqui indefinidamente, né? Porque tende a mais infinito, né? Então, o gráfico vai ter... O esboço do gráfico é esse. Veja que nós fizemos um gráfico da função de x à quarta, sem a necessidade de atribuir valores. Nós fizemos ele de uma forma fechada e analítica, né? Tá certo? Beleza, gente? Agora, como segundo exemplo, opa, new page here. Como segundo exemplo, gente, Professor, nós vamos... essa daí não é nenhuma questão da lista, ou é?
Não, não é nenhuma questão da lista. Eu avisei no começo. Vou deixar as da lista para vocês fazerem. À tarde eu vou resolver umazinha da lista, porque já tem tão pouca lá, e são tão parecidos gráficos, é receitinha de bolo, cara. Você vê os passos aqui e seguir os passos lá. Eu deixei lá para vocês fazerem, né? Beleza. Tá? Vamos fazer uma função racional agora. Vamos pegar essa função aqui, fazer o gráfico dela. F de x igual a 6 sobre x quadrado menos 6 sobre x. Então, vamos fazer o gráfico dessa função, tá, gente? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é melhorar um pouquinho essa função. Tirar o MMC aqui, ó, melhorar um pouquinho, né, para facilitar um pouco calcular a derivada, etc, né? Então, vamos lá. MMC de x quadrado de x é x quadrado. Aí aqui vai ficar 6 menos x. Porque x quadrado de x é 1, vezes 6, 6. Menos x quadrado de x é x, vezes 6, 6x. Então, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer, então, que é ver o domínio da função, né? Essa função tem problemas, restrições em relação ao domínio, gente? Me digam. Isso é zero no denominador. Tem, não tem? Por quê? Não pode ser zero, né? Não pode ser zero. Não é verdade? Sim, porque senão vai cair em nenhuma indeterminação, né? É. Justamente. Então, o x igual a zero não pode fazer parte do domínio, né? Então, vamos lá. Então, domínio aí é qualquer x pertencente aos reais, exceto x. O x tem que ser diferente de zero, não é? Então, esse é o domínio. Qualquer x, exceto x igual a zero, que não pode ser zero aqui. Segundo, se houver condições, você vai encontrar quem? As raízes, né? As raízes dessa função. Gente, a raiz de uma função racional só pode ser onde o numerador tem raiz. Tá bom? Então, a raiz aí vai ser onde? 6 menos 6x igual a zero. F de x igual a zero se 6 menos 6x igual a zero. Ou seja, x igual a 1. É a raiz. É onde a função vai cortar o eixo x. Tá bom? Terceiro, limites. Agora que vem o diferente, né? Além Professor, eu dos não entendi limites. essa sua última parte que o senhor fez aí. Qual? Essa daí que é x igual a 1 É da porque aqui, raiz. ó, eu tenho essa função aqui, onde ela é igual a zero. Uma fração é igual a zero se o numerador for igual a zero, porque o denominador nunca pode ser zero. E onde é que o numerador é igual a zero? Se o x for igual a 1. Não é verdade? 6 menos 6x igual a zero, se x igual a 1. Aí a função vai ser igual a zero e vai ser raiz da função, onde f de x foi igual a zero, tá bom? F de x igual a zero quando x igual a 1. Tá certo? Tá certo? Entendi, professor. Então, o x igual a 1 é uma condição para ela ser igual a zero, correto? É, resolvendo aqui a equação, né? 6 menos 6x igual a zero. Numerador igual a zero. Tá bom. Beleza? Limites. Então, além de calcular o limite infinito, gente, vamos calcular o limite infinito. X tendendo a mais infinito de 6 menos 6x sobre x quadrado e o limite de x tendendo a menos infinito de 6 menos 6x sobre x ao quadrado. Você pega o maior grau em cima e o maior grau embaixo, que é limite infinito, não é? Aí vai ficar menos 6x sobre x quadrado, que é igual ao limite de x tendendo a infinito de menos 6, de mais infinito, né? De menos 6 sobre x.
Isso vai ser igual a quanto? A zero. Idêntico aqui, ó. Pega o maior grau em cima, o maior grau embaixo, fixa aqui e vai dar zero também. Os dois vão tender a zero. Quando x tender a uma constante sobre x tendendo a infinito, né? E agora, veja a diferença. Lá, quando era um polinômio, não tinha problema no domínio, a gente calculou apenas limite infinito. Aqui nós estamos também que calcular o limite quando x tende ao zero, que é o ponto onde a função não pode assumir valores, né? Que a função não assume valores, tanto pela direita, tem que calcular o limite, como pela esquerda, tá bom? Como o x é bem pequenininho, né, quando está perto do zero, né? Quando eu multiplicar por 6, esse x pequenininho, vai ficar um número pequeno, né? E quando eu subtrair 6, vai ficar um número positivo, independente se for pela direita ou pela esquerda aqui, tá? E quando o x tende a zero, vai ficar uma constante sobre alguma coisa que tende a zero. Uma constante positiva sobre uma coisa que tende a zero. E ambos os casos aqui, gente, vai tender a mais infinito. Porque o numerador fica positivo e o denominador fica positivo também, porque está elevado ao quadrado. Então, atenção na hora de calcular esse limite, né? Então, ambos aqui vão tender a mais infinito. Tanto quanto tende a zero pela direita, como pela esquerda. Tá? Então, ó, além de calcular o limite quando x tende a infinito, temos que calcular o limite quando x tende a zero, e zero é uma assíntota vertical dessa função. Tá? É uma assíntota dessa função, onde a função tem restrição em relação ao domínio. Tá? Beleza. Agora, quarto passo. Teste da derivada primeira. Teste da primeira derivada. Para você achar quem? Os pontos críticos. Sempre quando pedir os pontos críticos da função, é a derivada primeira, tá bom? Onde a derivada primeira é igual a zero. Eles são os candidatos a máximos e mínimos da função. Então, vamos lá. A função, gente, f de x é igual a 6 menos 6x sobre x quadrado. Vamos derivar, então, isso aí. O que vai ser f' de x? Derivada da de cima, menos 6. Esse 6 é 0, derivada de 6 é 0, derivada de menos 6 é... de menos 6x é menos 6. Vezes a de baixo, menos a de cima, tem muita atenção nos sinais, se errar um sinal complica tudo, né? Então, por isso que eu coloquei entre parênteses aqui, esse menos aqui e tal. Vezes a derivada de baixo. Vezes 2x. Tudo isso sobre a de baixo ao quadrado. Então, agora vamos simplificar isso aí para deixar o mais fácil possível. Vamos ficar com menos 6x ao cubo. Aqui é agora 6 vezes 2x, 12x, mas tem um menos antes. Menos 12x, né? Certo? Pô, aqui não tem esse x não, né, gente? Aqui, ó. Derivada de menos 6x é menos 6. Então, aqui é quadrado. E aqui, menos 6 vezes 2x, menos 12x ao quadrado, mas tem esse menos antes. Mais 12x ao quadrado. Tudo isso sobre x à quarta. Então, é que eu posso escrever ainda assim, ó. 6x quadrado menos 12x sobre x à quarta. Eu posso ainda colocar o x em evidência, em cima, e cortar com o x ao quarto embaixo. De forma que embaixo vai ficar x ao cubo. Como eu coloquei o x em evidência, vai ficar 6x menos 12. Certo? Tá aí a derivada primeira, tá aqui, ó. Onde é que a derivada primeira é zero para achar os pontos de inflexão? A derivada primeira é igual a zero
veja que a primeira derivada é uma função racional. Ela é igual a zero se somente se o numerador dela é igual a zero. Então, 6x menos 12 igual a zero implica x igual a 2. Então, x igual a 2 é o ponto crítico. Será que ele é um ponto de máximo ou mínimo? Ô, professor, que fórmula você usou para transformar aquela primeira coisa em menos 6 vezes x ao quadrado, menos 6x vezes 2x dividido por x ao quadrado? Ué, eu derivei, eu estou derivando isso aqui, ué. Ah, tá. Aí, como eu derivar um quociente, eu uso a regra do quociente, não é verdade? Tudo Ah, é bem? mesmo. Eu estou derivando, ué. Aqui é f, aqui é f'. Olha o nome do teste. Teste da primeira derivada. Tá bom? Então, bora lá. Vamos descobrir se aqui vamos Professor, e aí, no investigar. caso, ficou x igual a 2 porque o 2 está multiplicando 6 para igualar essa equação aqui a zero, correto? Isso. Ou então você resolve mesmo. Ó. 6x menos 12 igual a zero. Passa o 12 para lá, depois o 6 dividindo. Vai achar x igual a 2. Tá? Entendi. Vamos lá. Olha o sinal dessa função. Só para fazer mais rigoroso, né? Então aqui você tem o sinal de x ao cubo. E você tem um sinal de 6x menos 12. Sinal de x ao cubo. E o sinal da divisão. Que né? Olha, aqui a raiz aqui é 2. Você já sabe, coloca o 2 aqui então. Como é uma função, essa função 6x menos 12, função primeiro grau crescente, então a esquerda do 2 é negativa, a direita é positiva. A raiz de x ao cubo é zero. Coloca o zero no lugarzinho dele aqui, ó. E você sabe que quando você eleva um número positivo ao cubo, fica positivo. Então, números à direita do zero, positivo, à esquerda, o x ao cubo é negativo, à esquerda do zero. Então, você vai ter aqui, ó, marca esses dois pontos aqui, 0 e 2. Nem precisava aqui, né? Porque você quer saber se o 2 é ponto crítico, né? O sinal do 2. Então, ó, negativo entre 0 e 2. Negativo Professor, de... eu não, Oi. eu não tô entendendo muito bem como é que funciona a parte do sinal, quando chega aí. Sinal é o seguinte, você não tem uma divisão aqui? Sim, Então, você tem que descobrir o sinal dessa e descobrir o sinal dessa, nos intervalos certos, e dividir um pelo outro. Lembrando da regra dos sinais da divisão. Positivo, positivo é positivo, negativo, negativo é positivo, e positivo, negativo é negativo. Então, você descobre o sinal dessa função. Poxa, o sinal dessa função aqui, ele é o quê? É uma reta. Ele vai ser, essa função do numerador aqui, 6x menos 12, vai ser positivo se o x for maior que 2 e negativo se o x for menor que 2, é óbvio. Por que coloca o x menor que 2 aqui? Vai dar um número negativo. Porque o menos 12 vai ser maior do que o número que vai dar aqui, então vai predominar o sinal dele. E se o x for maior que 2, o 6 vezes o x vai ser maior que 12. Então vai ficar positivo o resultado. E já o x ao cubo, ele é negativo se o x for negativo e positivo se o x for positivo. Eu coloco o zero aqui, ó, positivo para cá, negativo para cá. E agora divide, ó. A esquerda do 2 aqui, ó, entre 0 e 2, negativo de positivo, negativo. A direita do 2, positivo de positivo, positivo. Para você, nessa situação, não interessa o 0, interessa só o 2. Porque o 2 é o ponto crítico. Não é igual a outra, que o 0, o 2 e o menos 2 eram ponto crítico. Então, aqui, ó. Você tem um 2 aqui, então, ó. E você sabe, então, que a direita do 2 é negativo, a esquerda do 2 é positivo. Quer dizer, a esquerda do 2 é negativo, a direita do 2 é positivo. Essa razão aqui, ó. A derivada. O sinal da derivada. Então, aqui a função é decrescente, aqui ela é crescente. Então, 2 deve ser o quê? Um candidato a ponto de mínimo local. Como é que você confirma se é mínimo mesmo?
O teste da derivada, o quê? Segunda. Então, agora, o quinto passo, né? O quarto aqui, né? Quarto. O quinto passo, teste da derivada segunda. Quinto. Opa. Teste da derivada segunda. Vai te dar o quê? Os pontos de inflexão. Então, vamos lá. Deriva a derivada lá, né? Então, vamos derivar isso aqui, ó. Então, aqui vai ser f duas linhas de x. Aí usa a regra do quociente, né? Derivada de cima, 12x menos 12. Vezes a de baixo, menos a de cima. É isso aqui mesmo, deixa eu ver. Ah, não, tá aqui a função, né? 6x menos 12. Essa aqui que nós vamos derivar. Então, a derivada de cima é só 6, né? Então, vamos apagar aqui rapidinho. Então, derivada de cima, 6 vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada de quem? Da de baixo. Tudo isso sobre a de baixo ao quadrado. De baixo ao quadrado, x à sexta. Vamos simplificar, né? 6x ao cubo. E, ó, 18x ao cubo, mas tem um menos aqui. Menos 18x ao cubo. 12 vezes 3, 36. Professor, no caso, esse é o cálculo da segunda derivada, né? E sim, sim. Sobre x à sexta. Podemos simplificar aqui e colocar o x ao quadrado em evidência. Vamos ficar com menos 12x, né? Colocando x quadrado em evidência, né? Mais 3, né? E a segunda derivada vai ser o quê? Menos 12x mais 3 sobre x à quarta, simplificando aqui, né? Concordam? É isso mesmo, gente? Fazer as contas aqui, né? 6x menos 12 mesmo lá, né? 6x menos 12. Certo? Menos 12x. Aqui é 36, né? 36. Né? Que é 12 vezes 3. Beleza? Fechou, né? Então é isso mesmo. Então, quem é F2' de 2? Porque 2 não é o candidato, não é o ponto de crítico. Quanto que vale a segunda derivada neste ponto? Vai ser igual a menos 12 vezes 2 mais 36 dividido por 2 à quarta. Isso vai dar quanto? Menos 24 mais 36 dá 12 sobre 16. Isso aqui é positivo. Portanto, x igual a 2 é realmente ponto de mínimo, que onde a derivada, o ponto onde a derivada segunda é positivo, é um ponto de mínimo, tá? Agora vamos ver os pontos de inflexão, né? Oh my gosh. Vamos ver os pontos de flexão. Igual a segunda derivada a zero.
Então, pontos de flexão aqui. Onde a segunda derivada é igual a zero? Onde o numerador é igual a zero. Então, aqui vai dar x igual a 3. X igual a 3 é o ponto de inflexão. Tá? Então, vamos estudar o sinal de y duas linhas em relação a esse ponto. Coloca o 3 aqui, ó. Observe que... Professor, por que deu 3? Porque você resolveu essa equação. Estou descobrindo onde a segunda derivada é igual a zero. Resolve essa equação para você ver. No caso, essa equação é menos 12x mais 36, né? É, ué. Tudo bem? Então, beleza. Vamos estudar o sinal aqui. Perceba que o sinal da segunda derivada, quem define o sinal da segunda derivada é só o numerador. Porque o denominador sempre vai ser positivo, porque o número que você eleva à quarta sempre vai dar um resultado positivo. Então, aqui, ó, e aqui é decrescente. Então, aqui, se a reta é decrescente, você vai saber que aqui é positivo e aqui é negativo. A esquerda da raiz é positiva, a direita é negativo. Então, a concavidade do gráfico vai ser para cima aqui e para baixo aqui. Tá certo? E agora você tem todos os requisitos para fazer o gráfico. Vamos fazer o gráfico, então. Tem tudo fazer o gráfico. Tudo, tudo, tudo. Tá torto, não tá? Agora tá bom. Então, lembrando, quem é a raiz primeiro, né? Nós calculamos a raiz lá, né? A raiz foi quem, gente? Só lembra, x igual a 1, não é? Então, x igual a 1 aqui, ó, o gráfico vai passar por aqui, ó. Lembrando que o gráfico não pode passar pelo eixo y. Ele não pode cortar assim de um lado para o outro aqui, ó. Porque x igual a zero não faz parte do gráfico. E se ele cortasse o y, você estaria dizendo que o x igual a zero fazia parte da função, mas não faz parte do domínio da função. Então, esse eixo aqui é uma assíntota para o gráfico. Ele não pode cruzar esse eixo. Tá? Agora, o ponto crítico. O ponto crítico é x igual a 2. Então, coloca 2 aqui. Ó. Quando x igual a 2, a função é quanto? Vai lá na função e coloca f de 2 é quanto? Vai ficar menos 12 sobre 4, dá menos 3, né? Você vai lá e faz aqui. Tá aqui o ponto crítico. Tá? A única raiz da função é essa, o ponto crítico é esse. E quando o x tende a zero, tanto pela direita como pela esquerda, a função vai para onde? A função vai para infinito. Então, quando o x se aproxima de zero, tanto pela direita como pela esquerda, a função vai para infinito. E quando o x vai para mais infinito, a função vai se aproximar de zero. Foi isso que a gente descobriu. E quando o x vai para mais infinito, a função se aproxima de zero também. Então, o gráfico, gente, vai ter essa aparência aqui. Ó. Aqui desse lado não tem raiz, então ele não corta o eixo x. E de jeito nenhum ele corta o eixo y. Quando o x vai para zero, pela esquerda, o gráfico vai para mais infinito. Quando o x vai para mais infinito, o gráfico vai tender a zero. Os limites lá. E aqui ele vai cortar bem aqui. Aqui é um ponto de mínimo, então a função tem que fazer isso aqui, ó. E se aproximar de zero aqui. Ó. Se aproximar de zero aqui. E o gráfico tem essa aparência. As concavidades do gráfico você vê daqui, ó. Concavidade para baixo aqui, concavidade para cima. Para cima aqui, para baixo aqui, ó. Então, concavidade para cima aqui e para baixo aqui, né? Até o 3 aqui. Então, tá aí o gráfico, gente. É esse gráficozinho aí.
Temos ainda 7 minutos, vamos tentar aproveitar resolvendo um outro exercício agora de otimização. Então, terminamos esse, né? Vocês revejam a aula para entender bem. Como vai ficar gravado é bom, né, gente? Que você não entendeu um ponto, você volta lá. Essa parte gráfica ela tem muito detalhe. Então, é quase impossível você entender na primeira vez que você vê a explicação. Não fique com medo por não ter entendido, se você não tinha entendido algum detalhe. É assim mesmo, tá? Agora, esse exercício de otimização. Vamos fazer uma lata cilíndrica sem a parte de cima, ou seja, sem tampa, né? Vamos desenhar aqui a lata cilíndrica sem tampa. Ela não vai ter tampa. Aqui não tem tampa. Com papel cartão de 75 pi centímetros quadrados. Então, a área do papel cartão que você vai usar é 75 pi centímetros quadrados. Então, essa tem que ser a área também total do cilindro aqui, né? É um vínculo que você coloca aí, né? Quais devem ser as dimensões da lata para o volume ser máximo? Então, é um problema de maximização do volume. Então, quais as dimensões do cilindro, gente? As dimensões do cilindro é o raio da base e a altura. E a função volume é o quê? O volume do cilindro é o quê? A área da base vezes a altura. E você tem que descobrir quais são essas dimensões, o raio e a altura, para esse volume aqui ser máximo. Mas perceba que o volume, por enquanto, é uma função de duas variáveis, R e H. Nós não sabemos trabalhar com função de duas variáveis ainda. Só em cálculo 3 nós vamos aprender. Mas para isso foi dado isso aqui, ó. A área que esse cilindro tem é a área do papel cartão, 75 pi. Então, qual é a área do cilindro, gente? A área do cilindro que você vai construir. A área da base, πr quadrado. Mais a área lateral. Você corta o cilindro e abre. A área lateral é 2πrh. Quando você esticar aqui, vai ficar um retângulo de 2πr vezes a altura, que é h. Né? Perceba que eu coloquei só uma área da base, porque é sem tampa. Se tivesse tampa, ia ser duas vezes, né? Então, aqui é a área. Isso aqui tem que ser igual a quanto, gente? πr quadrado mais 2πrh tem que ser igual a 75 π, que é a área do papel cartão. Com isso, gente, corta o π aqui com esse π, você isola o h, né? Em função do r. Vai ficar 2rh igual a 75 menos r quadrado. Professor, para onde que foi o π? Tem π aqui, coloquei em evidência, coloquei com π aqui. Então, aqui, ó, h vai ser o quê? 75 menos r quadrado sobre 2r. Beleza. Aí eu venho aqui, meus amigos, ó, no V, e coloco o quê? No lugar do h, eu coloco esse negócio ali, ó, 75 menos r quadrado sobre 2r. Cancelo o r quadrado com esse r aqui. Reescrevo o volume, então, ó, como o quê? 75 π sobre 2, que multiplica aqui 75 π sobre 2. Π sobre 2, né? Π sobre 2, que multiplica 75 R menos R ao cubo. Porque esse R aqui, ó, eu multipliquei aqui, ó. Beleza? Como eu quero maximizar, como é que eu maximizo ou minimizo uma função? Deriva igual a zero. Então, a derivada do volume em relação ao raio igual a zero. Qual a derivada dessa função? É um polinômio, né? Então, π sobre 2 é uma constante. Derivada de 75R é 75. Menos. Derivada do R ao cubo em relação a R, 3R quadrado. Igual a zero. Vou resolver, então, essa equaçãozinha, né? Vou resolver essa equaçãozinha que ficou aí, ó. O π sobre 2, eu passo dividindo zero.
Aqui eu vou encontrar que 3R quadrado é igual a 75. Ou seja, R quadrado igual a 25. 75 por 3 é 25. O R vai dar quanto? Mais ou menos raiz de 25. O R é igual a mais ou menos 5. Mas como o R é uma grandeza que serve um raio, ele não pode ser negativo. Então, R igual a 5. Positivo. Ele é máximo ou mínimo, gente? Deriva 2 vezes e testa. Fica para casa. Você derivar 2 vezes e confirmar que isso aqui realmente é o ponto de máximo. Aí a derivada segunda nesse ponto aqui, ó, tem que dar negativo para ele ser um ponto de máximo, não é? Mas você vai descobrir que a função é um ponto de máximo em R igual a 5. Aí você vem cá e descobre o H, ó. 5 o quê aqui? Centímetros, né? Que a área não estava em centímetro quadrado. Então, raio igual a 5 centímetros. E a altura do cilindro, gente? A altura do cilindro vai ser só você colocar 5 aqui, ó. A altura vai ser o quê? A altura. Lembrando que a altura é o quê? É 75 menos R ao quadrado sobre quanto mesmo? 2R, né? A altura é isso. A altura aí vai ser 5, né, professor? Também é. É um cilindro circular reto, né? Com altura e raio iguais, né? Vai ficar 5 ao quadrado sobre 2 vezes 5. Isso aqui, fazendo a continha, vai ficar 75 menos 25, 50. Sobre 10, 5 centímetros. Então, tanto a altura como o raio desse cilindro são iguais a 5 centímetros, tá? E você descobriu as dimensões dele para maximizar o volume. Se você construir o cilindro com essas dimensões, o volume utilizado para esse tanto de papel cartão vai ser o maior volume possível. O cilindro com o maior volume possível. O cilindro onde vai caber mais coisas, né? Gente, no ponto, né? Terminamos aí. Vou parar a gravação, tá? E eu agradeço a vocês pela atenção. Revejam os vídeos e tentem fazer o máximo de questões que vocês conseguirem, tá? À tarde eu vou